1 Coríntios, capítulo 2, nós voltamos a refletir um pouco nesta carta. Nós já vimos um pouco, meditando no livro, nós já vimos um pouco da história de quando Paulo escreve da cidade de Corinto. Coríntios são os habitantes da cidade, eram os habitantes da cidade. Eles eram uma cidade bastante promíscua, era uma cidade que tinha inúmeras influências pagãs, de falsas religiões, e Paulo, aproximadamente no ano 50, ele vai para aquela cidade, prega o evangelho, e como nós vimos aqui no início, o Paulinho trouxe a abertura, o Espírito Santo vivifica pessoas que estavam mortas, nascem de novo, creem no evangelho, e ali então começa a igreja. Paulo vai embora, e ele volta então, 5 anos depois ele escreve essa carta que nós estamos lendo, e como a igreja é composta de pessoas como nós, ela já estava com vários erros. Nós vamos ver, alguns deles já vimos, era uma da questão da preferência por pessoas, por líderes, por nomes. E Paulo vai corrigir essas práticas à luz da palavra. Nós vimos também, e esse é um texto que mexeu comigo quando nós estávamos no início do capítulo 1, é que nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e é por meio da comunhão dele, da comunhão com Cristo, é que nós crescemos. Nós só podemos ter uma vida de santidade crescente por meio de uma comunhão com Cristo. Depois, nós então vimos que Paulo vai tratar, e aquilo que o irmão Paulinho trouxe também, que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem. Pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não entendem absolutamente nada do que é o Evangelho. E algo que também o irmão trouxe aqui, não é que elas não entendem pela capacidade mental delas, vamos ver um pouco isso, elas não querem. E uma das doutrinas que nós defendemos e que é muito importante para que nós entendamos, e grande parte da igreja infelizmente não consegue entender, é a doutrina chamada a total depravação do homem. É que nós somos tão pecadores, desde o momento que nós nascemos, que tudo que nós fazemos é contra Deus. E que em nós não há a menor capacidade de querer, de buscar a Deus. Paulo fala, não há ninguém que busque a Deus. Nós não queremos a Deus em hipótese alguma. E mesmo que alguém ofereça o evangelho, nós vamos não continuar querendo. Nunca vamos tomar uma decisão. Nós não podemos aceitar Jesus, porque nós sequer queremos a Cristo. Na realidade, como Cristo diz que o mundo o odeia. A não ser que Deus, quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo pegue aquele evangelho pregado e gere vida, e me dê vida, aí eu posso querer, aí sim eu quero, aí sim eu vou receber, aí eu vou me arrepender. Mas se Deus não fizer isso, o homem jamais vai querer a Deus, querer a Cristo. Isso não é uma linha doutrinária, isso é o que a Bíblia diz com todas as letras. E aqueles que se opõem a isso, se opõem porque não entendem. Há cristãos que se opõem a isso, que não entendem? Sim. O fato é que o homem natural, que nós vamos ver, não compreende as coisas do Espírito. Ele não tem a menor capacidade. E ele só vai deixar de ser natural se Deus fizer uma intervenção sobrenatural e soberana. Paulo vai dizer que a sabedoria desse mundo humana sem Cristo não vale absolutamente nada, a tal ponto de que o próprio Deus, no verso 19 do capítulo 1, diz: eu vou destruir a sabedoria dos sábios e a inteligência dos instruídos. Toda a sabedoria do homem, à parte de Cristo, para ele não vale nada.
nós vimos que a inteligência humana precisa ser humilhada, inclusive de pessoas que vêm pela fé ao Evangelho. Quando Deus concede vida a pessoas que creem, há pessoas intelectuais, inteligentes, sim, elas são minoria, não são muitos que são chamados, não são muitos de nobre nascimento, não são muitos poderosos, há pessoas que creem, mas é uma minoria. Mesmo quando essas pessoas vêm ao Evangelho, Deus tem um alvo para elas, destruir tudo aquilo. Elas precisam saber que elas não são nada. É por isso, então, que Paulo vai dizer, que é o texto que está aqui, nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Porque Cristo é a base para todo o resto. Para qualquer coisa. Para qualquer ensino, para qualquer prática. Cristo é a base. Por isso que ele falou assim, eu não tenho nada para falar para vocês a não ser Cristo. Mas a gente está vendo que ele vai ensinar várias coisas, inclusive falar que não pode ter divisão por partidarismo de liderança. Ele está ensinando isso, mas isso só pode ser vivido a partir de Cristo crucificado. Depois ele vai então enfatizar que, apesar do conhecimento humano ter sim uma aplicação para nós e nós usufruímos, eu estou deixando isso enfático, que pode, mas então Deus a gente tem que ignorar toda a inteligência e o conhecimento humano? É claro que não, nós usufruímos disso. Mas o que a palavra quer dizer é que o conhecimento humano, natural, não pode levar o homem ao conhecimento de Deus. E no fim, se ele não tiver ação do Espírito de Deus, ele não vai conhecer. E todo o conhecimento que ele tem aqui, ainda que possa ser utilizado, por exemplo, com a tecnologia, para Deus isso não vale nada. E aí então eu queria ver com vocês que Paulo conclui, e é com esse tema, de que o homem natural, ele não entende. E nós vamos ver o que significa esse homem natural. Eu coloquei aqui, e foi graças a Deus pelo irmão Paulinho trazer o texto, porque Paulo vai falar isso em todos os seus escritos. Ele falou de maneira absolutamente clara em Romanos, o texto que nós lemos na abertura. O homem na carne não entende nada do Espírito. Ele não entende, ele não quer, e a realidade é que ele se opõe. Nós tratamos isso recentemente, né? Eu falei, inclusive, de um falso líder dizendo que a pessoa na falsa religião, ela está tentando buscar Deus. Não, ela está se opondo a Deus. Ela está rejeitando a Deus. Todo mundo que está em uma falsa religião não está tentando buscar Deus, está rejeitando Deus. E é muito importante a gente entender isso. A inteligência do mundo tem o seu valor no mundo. E quando eu falo do mundo, não do sistema maligno, mas nessa realidade que nós vivemos. Mas a inteligência humana não tem poder algum para aquilo que realmente importa, conhecer a Deus. A inteligência humana não tem poder algum para perguntas que são as mais importantes. O que nós estamos fazendo aqui? Quem é Deus? Como nós podemos conhecê-lo? Como eu posso agradar a Deus? Nenhum homem tem qualquer capacidade de responder isso, se não houver uma ação do Espírito Santo que mostre para ele na palavra. E então, nós vamos retomar e hoje vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 2, os versos 11 a 16, que trata desta capa aí, que nós vimos desse homem que está olhando para o céu e ele não consegue entender. 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 a 16, nós vamos caminhar verso a verso, diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Diante disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural
ele não aceita ou não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem ou são entendidas somente espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o nascido de novo, o regenerado, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, o homem espiritual, a mulher espiritual, o regenerado, nós, porém, temos a mente de Cristo. Versículo 11, nós vamos caminhar, e eu queria ver a parte A do verso 11. Paulo diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? O que Paulo quer dizer com essa frase? E aqui eu já abro um parêntese para falar de versões da Bíblia. Aqui, se nós pudéssemos ver aqui, entre nós há várias versões. Eu mesmo, nos estudos, eu leio algumas versões. Eventualmente normalmente eu trago a Revista Atualizada, que é essa. Às vezes eu trago a NVT, Nova Versão Transformadora. Às vezes eu trago a NVI, Nova Versão Internacional. Eventualmente, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. São traduções da Bíblia. E por que eu estou falando isso? Porque dentro do que está aqui, se nós lermos, ele tem uma certa dificuldade para entendermos o texto. E aí então entram algumas versões mais contemporâneas, como por exemplo a NVI, a NVT. Essas versões, elas distorcem a Bíblia, elas trazem heresias? Não. Elas ajudam a compreender, em uma boa parte dos casos, sim. Só que na tentativa de trazer uma linguagem mais acessível, expressões mais simples, em alguns casos ela tira algumas palavras que são muito mais profundas do que aquelas que ela substitui, e aí a gente perde. É por isso que alguns irmãos no comentam, é sempre bom você ter uma versão como essa, Revista Atualizada, e eventualmente você tem uma versão um pouco mais contemporânea, que te ajuda, mas você vai ver que algumas palavras da versão contemporânea, elas perdem significado. Como é que você vai saber só ver uma versão? E essas versões contemporâneas, o que elas fazem? Uma boa parte das vezes elas já interpretam para você. O que normalmente um pregador teria que fazer, que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo o texto, eu preciso procurar trazer de maneira clara o que Paulo quer dizer com essa frase aqui. E algumas versões, elas já fazem isso. E aqui eu queria trazer, é um pouco técnico, mas você vai entender do porquê das razões de nós termos Bíblias com versões diferentes. Eu queria ter uma explicação. O termo é técnico, mas esquece o termo, para que você possa entender um pouquinho do porquê nós temos, se a Bíblia é uma só. Se no caso foi Paulo que escreveu 1 Coríntios, e ele não escreveu várias versões, ele escreveu uma vez só, então por que nós temos de versões diferentes? É uma pergunta coerente, né? E é um motivo, em alguns casos, a gente tomar cuidado. E aí eu queria tentar ajudar você, o que me ajudou um dia, para poder compreender. Há dois tipos de tradução da Bíblia. Uma se chama a equivalência formal. O que isso quer dizer? Essa tradução, ela procura trazer o texto literalmente, palavra por palavra, e, se necessário, à custa dos recursos naturais de expressão na língua-alvo. O que ele quer dizer com isso? Ele vai trazer quase que ipsis literis o texto. Ele vai trazer quase palavra por palavra. Mesmo que, nós estamos falando de um texto que foi escrito há mais de 2000 anos, de uma cultura diferente. Paulo, apesar de ter sido inspirado pelo Espírito, ele vai falar dentro da língua de uma cultura que ele vivia. Então não adianta a gente pegar e achar que não traduz totalmente, literalmente dessa forma que você vai entender. As traduções, como a Revista Corrigida e a Revista Atualizada, que são traduções mais
antigas, mais tradicionais, elas tentam fazer isso. Manter o texto o mais fiel possível ao original que ela tem. Tá? Então, por isso que há versões, por exemplo, revista corrigida, a revista atualizada, essas traduções aqui em James, são traduções que procuram ser mais fiel ao texto original. Depois eu vou mostrar isso na Bíblia, para a gente ver como isso, às vezes, não é tão simples de entender. O segundo tipo de tradução é uma equivalência dinâmica, que é a que tenta transmitir o pensamento expressado em um texto-fonte, se necessário ao custo da literalidade, original, ordem das palavras, voz gramatical do texto-fonte, etc. Ou seja, nós lemos, ele vai pegar esse texto, ele tem algumas palavras que não fazem parte mais do nosso contexto, a estrutura da frase é diferente do que temos em português, então, ao invés de ele traduzir literalmente, ele vai mudar as palavras e trazer palavras mais compreensíveis. Tá? Ele não está mudando o significado do texto, ele está mudando a estrutura para que a gente possa entender mais facilmente. E aí eu quero usar 2 exemplos. Salmo 18, verso 2, eu vou ler na King James Fiel, que é uma versão que praticamente ninguém tem aqui, se tiver alguém, né? E que alguns defendem ela como quase que ela a original, e uma versão NVI, só para a gente comparar os textos. Salmo 18, verso 2, estou no parênteses ainda, tá? A gente já volta para o texto. Olha o que diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus, minha força, em quem eu confiarei, meu broquel. Pronto, você já dá uma travada aí, né? Meu broquel, e o Senhor é o chifre da minha salvação, a minha torre alta. Bom, ela pegou o texto original, porque no original é a palavra chifre, escrito em hebraico, e traduziu literalmente. Mas para nós fica estranho, não? Então, uma equivalência dinâmica, ela vai trazer uma palavra que tem um significado mais simples. Por exemplo, na NVI, veja lá. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. As palavras que têm significado para nós hoje, ele mantém. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, não broquel, meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Mudou o sentido? Não. Mas a palavra é muito mais fácil de nós entendermos. Por que elas são feitas dessa forma? Primeiro, porque facilita o mais preguiçoso, né? Que não tem que buscar. Poxa, eu não entendi essa palavra. Ah, mas vai dar trabalho, hein? Então deixa para lá, eu posso entender mesmo, vou continuar lendo. Né? Por isso, uma das razões pelas quais as traduções são feitas são assim. Entenderam? Então vamos lá. Eu estou fechando parênteses aqui, para nós voltarmos. Nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 2, na versão NVT. Diz assim: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Olha o que diz na versão que nós lemos, revista atualizada. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Fica mais fácil nós entendermos pela NVT. Não mudou nada do significado. Vocês estão entendendo? É por isso que há traduções e versões diferentes. Nenhuma tradução é absolutamente perfeita. Perfeita é a palavra. Perfeitos são os textos originais, mas os textos originais se perderam há séculos. Não existem mais os originais. O que nós temos são cópias. É claro que as cópias, e aí é outro aqueles que criticam o estudo, né? Uma vez o reverendo Augusto deu esse testemunho, o reverendo Augusto Nicodemos, e ele estava levando alguém para pregar em um lugar, e aí aquele homem estava criticando o estudo da palavra e tal, e queria pregar, né? Ele estava criticando aqueles que ficam estudando muito a palavra. Ele falou assim: você está criticando porque você está com a Bíblia na sua língua agora, mas para chegar na sua língua, muita gente teve muito tempo que estudar para você ler. Você entende? Então não entra naquela, estudar, para que estudar? É porque se ninguém tivesse estudado, aí você teríamos que ler o texto em grego e hebraico. Tá bom? Vamos lá. O que Paulo quer dizer com essa expressão aqui que ele está falando em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11? Não tem nada de misterioso aí. O que o apóstolo está explicando? Primeiro, 2 verdades que ele traz para nós.
Primeiro é que só eu sei o que eu estou pensando. Qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Ninguém consegue ver a minha mente. Nós conseguimos... você consegue ler a mente de alguém? Não. Você consegue conhecer totalmente uma pessoa por aquilo que ela é? Não. É claro que a gente, naturalmente, nós vamos expressar aquilo. Mas eu posso fingir. Eu posso fazer e pregar e nem crer nisso. Eu posso estudar e não crer naquilo. E há pessoas que fazem isso? Eu posso trazer falsos ensinos, eu não acredito naquilo, mas eu sei que pessoas acreditam. Então, como eu quero enganar as pessoas, eu trago falso ensino. Mas você consegue ver? Não. É por isso que o exame do falso profeta deve ser feito não com base na intenção dele, porque você não sabe, mas é com base no que ele disse. Se está de acordo com a palavra, tudo bem. Se está fora, não. Mas por que ele está fazendo? Não interessa, eu não sei. Muitas vezes eu nem vou saber. Agora, se ele está falando a verdade à luz da palavra, que é o que importa. Então, o que Paulo está dizendo? Só eu sei. Ninguém sabe o que eu estou pensando. E isso se aplica para você. Eu não sei o que está passando na sua cabeça. Alguns aqui podem estar pensando, que hora que acaba? Já demorou demais. Né? Eventualmente tem. Ou não estou entendendo. Olha, eu não tinha visto assim. Eu não consigo ver. Você sabe. Então, Paulo está falando isso. Ninguém pode saber quem eu sou, ver no meu interior. Nem mesmo, é importante, nem mesmo Satanás. Satanás não é onisciente. Tem muita... Hoje, principalmente o neopentecostal, dá tanto poder para Satanás. Satanás não é onisciente. Ele não conhece tudo, ele não sabe o que você pensa. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele não é muito menos onipotente, tem todo o poder. Como diria Lutero, Satanás, até o diabo é diabo de Deus. Satanás só faz o que Deus quer que ele faça, permita que ele faça. Ele não tem esse poder. Mas não, eu não posso... ele não pode ver a sua mente. É claro que ele anda ao derredor, é claro que ele tem os seus demônios, e é claro que ele conhece o que você faz. Nós temos base nisso, a palavra, por exemplo, Jó. Mas ele não conhece o que você está pensando. Então, nem mesmo Satanás. O segundo ponto que Paulo traz aqui, a segunda verdade, é que o homem só pode conhecer as coisas do homem. O homem não pode saber da realidade de Deus, naturalmente falando. Ele não compreende. É por isso que muitas vezes você vai pregar o evangelho para a pessoa e você acha que você pregou de maneira sensacional. Não, agora creu. E aí a pessoa fala, é verdade, né? E fala uma coisa que não tem nada a ver. Uma vez eu estava falando, o Fernando deu esse testemunho, o Fernando do Caminho de Damasco, e ele estava falando com alguém, e falando para alguém que era da religião que ele era e tal, e pregando e tal, e o cara ele começou a chorar, Fernando... E aí, o cara creu. Por que você saiu da religião? Porque eu estava... Então, é isso. Isso não depende se a pessoa é muito inteligente. Pode ser o PhD. E pode ser a pessoa mais ignorante do mundo. O cara que nunca estudou. O Espírito Santo não depende nada disso para agir. Então, isso é que Paulo está falando. E eu só posso conhecer as coisas da minha alma, do meu espírito, espírito/alma, que é a mesma realidade. Paulo está dizendo assim que o conhecimento intelectual, a inteligência humana é a única coisa que eu posso a partir de mim mesmo. Eu posso estudar, eu posso inclusive estudar a Bíblia, eu posso decorar versos bíblicos, eu posso até entender, como eu já preguei para alguém, e essa pessoa entendeu a graça, mas rejeitou. Ela pode entender, não, Jesus veio para salvar pecadores, eu entendi que a Bíblia fala isso, mas para crer, só uma ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Para quem? Para qualquer ser humano na história da face da terra. É isso que Paulo está falando. Então o homem só entende das coisas dele, ele não entende nada do que é espiritual. Naturalmente, ou a partir de mim mesmo, a minha capacidade de conhecer a verdade de Deus é zero. Zero, eu estou morto em delito e pecado. Eu estou morto espiritualmente. Morto espiritualmente não decide, não aceita, não toma decisão.
a não ser que Deus dê vida. Se Deus não der, ele nunca vai tomar qualquer decisão em relação a Deus. Outro parênteses aqui, hoje eu estou cheio dos parênteses, né? Só eu posso ver a minha alma, eu disse, que é o que Paulo está dizendo. Só eu posso ver o meu interior, só eu conheço o que vai na minha mente, no meu coração. O diabo não pode, os demônios não podem. Mas mesmo que eu vejo, eu me engano. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Mesmo eu, quando eu acho que eu me conheço, na realidade eu não me conheço. Por causa da minha malignidade e do meu pecado. Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim, é Deus que está falando a respeito do meu e do seu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, mesmo eu que acho que me conheço, na realidade eu não me conheço tanto assim, devido à minha pecaminosidade. Mas isso aqui está falando de pessoas que não são regeneradas? Tudo bem, a gente pode entender assim, mas os resquícios disso vêm. Você pode achar que você está fazendo alguma coisa correta para Deus e está fazendo para você. Enganoso é o coração. Então, na realidade, mesmo que as pessoas, ou mesmo o demônio não possa, o diabo não possa ver, nem mesmo eu posso me conhecer plenamente. Isso deve trazer temor diante de nós. Isso mostra quão pecadores nós somos. Mesmo o cristão tem resquícios desse coração, e aí obviamente no coração o órgão, né? É porque o coração ele não é o órgão, está falando do ser. A palavra quando fala alma, espírito, ser, o coração, a mente, está falando do que nós somos em essência. Ela usa essas expressões para mostrar o que nós somos na raiz. Então, nem você sabe, nem Satanás sabe, nem mesmo eu sei, mas há alguém que sabe. Deus conhece absolutamente tudo plenamente. Eu gosto muito do status do Hélio. Está lá no status do WhatsApp deles. Deus tudo vê. Isso deve fazer a gente tremer. Deus tudo vê. Não é o ver lá, aqui. É ver aqui. É ver aqui. O que nem eu vejo, ele vê. Olha o versículo 10. Nós sempre citamos Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Mas olha o que o versículo 10 diz. Eu, o Senhor, Deus, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu vejo inclusive a motivação. Eu vejo o que você não vê. E eu trabalho em cima do que você não vê. Não é isso? Para dar a cada um segundo o seu proceder. Por exemplo, lá um dia, diante da glória de Deus, todo mundo vai estar diante de Cristo e vai ter ímpios que vai dizer, eu nunca adulterei. Mas Deus vai mostrar, você nunca adulterou fisicamente. Mas olha aqui, quantas vezes eu vi no seu coração, você adulterou inúmeras vezes no seu coração. E aí? Porque ele esquadrinha o coração. Novamente, o coração não pensa o órgão. Entende? Mente e coração mostram que nós somos na essência, quando a Bíblia usa essa expressão. Eu não posso, mas Deus vê. Salmo 139, maravilhoso. Versos 1 a 4, versos 6 e 24. Não dá para caminhar todo o texto. Mas olha o que esse texto que é tão profundo fala do conhecimento de Deus a meu respeito e a seu respeito. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos.
Olha como ele conhece. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eu nem falei, eis que logo o Senhor tudo conhece. Eu nem falei o que eu estou pensando, mas ele já sabe. E aí, é claro, diante de um conhecimento desse, o salmista vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Verso 24. E aí, então, por que você precisa orar? Porque eu não conheço o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E sabe o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que há. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se eu orar isso, ele vai mostrar. Aliás, irmãos, a vida cristã é isso. Quando, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas quando eu nasço de novo, eu começo a ver que isso aqui é nada, perto dos meus inúmeros pecados. E Deus vai começar a mostrar em mim um caminho de coisas que eu fazia para Deus e nunca fiz para Ele. Fazia para mim, fazia para os outros e não para Ele. E isso é um caminho mau, isso é pecado. Mas quem vai mostrar isso para você? Você não. Deus, pelo seu Espírito. Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, também vê. Apocalipse, capítulo 2, versos 18 e 23. Aqui João está tendo uma visão, Jesus está falando às 7 igrejas, é Jesus que está dizendo, e Jesus está falando para cada um dos pastores, líderes de cada uma daquelas igrejas. E aí então ele está falando aqui para a igreja de Tiatira. Eu faço a introdução aqui no verso 18, a gente já vai para o verso 23. Jesus está dizendo: ao anjo da igreja de Tiatira escreve. João, escreve aí o que eu estou te dizendo. Jesus está falando para João. Aí Jesus diz: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo suas obras. Eu sondo mente e coração. Eu vejo o que ninguém vê, nem mesmo você. Quando Jesus diz ao paralítico que os pecados deles foram perdoados, os mestres da lei, os fariseus ficavam, está blasfemando, porque Jesus diz: os teus pecados são perdoados. E daí ele faz aquela pergunta, quem tem poder, né? Qual que é mais difícil? Dizer que o pecado é perdoado e falar para o paralítico que nunca andou, levanta e anda. Qual que é mais difícil, irmão? É lógico que é qual é mais difícil, levanta e anda, porque você vai ter que mostrar que alguém precisa levantar e andar, um paralítico. Mas ele está blasfemando. Os fariseus, eles estão cochichando, estão falando para Jesus: esse homem está blasfemando. Mateus capítulo 9, verso 4. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Isso deve fazer o quê, irmãos? Deve nos causar um temor diante de Deus. A religiosidade, a desgraça da religiosidade, se preocupa com os outros. Com os outros você até consegue esconder. É por isso que é revoltante a religiosidade. Porque com os outros você consegue dar aquela maquiada, sepulcro caiado. Mas Deus vê o interior, que tem osso podre. Nós estamos diante desse Deus. Vocês não estão diante, os membros da comunidade não estão diante do presbitério. Nós estamos diante de Deus. Não só do que nós fazemos, mas do que nós vemos, ouvimos, falamos, pensamos. Isso deve trazer, o mínimo seria tremer diante de Deus. Porque nós estamos em um Deus, não diante de um Deus bonzinho, nós estamos diante de um Deus que é santo. Certa vez o reverendo Hernandes, e isso se aplica para nós aqui, se Deus projetasse nessa tela coisas que nós aqui pensamos durante essa semana, ninguém ficava aqui nessa sala. Sério, não? Ou você fica, ou você bate no... Eu me garanto. Deus vê o que nós não vemos.
De volta ao texto. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, a parte B. Tem alguns irmãos falando, nesse ritmo nós vamos ficar até amanhã aqui. Eu estou vendo pensamentos agora. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Na NVT, para nos ajudar. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Por isso que é um absurdo. Não. Deus diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Eu não aceito. Como eu não aceito? Como você tem a coragem de dizer eu não aceito? Mas tem gente que diz. Isso não é teologia, isso é Bíblia. Texto bíblico. E aqui está o tema, da mensagem. O Espírito Santo está dirigindo Paulo para nos ensinar que ninguém conhece a mente de Deus. Onde mais Paulo diz isso, lembra? O que Paulo escreve é inspirado pelo Espírito. Então, o que Paulo escreve para Corinto, ele escreve para Gálatas, Efésios, Romanos, é tudo a mesma coisa. Palavras diferentes, expressões diferentes, mas as verdades são as mesmas. E aí Paulo vai falar de uma das doxologias de louvor a Deus, a coisa mais maravilhosa, me fascina esse texto, Romanos capítulo 11, versos 33 e 34. E Paulo falou isso aqui depois de falar da soberania na salvação dos eleitos. Lembra, quem conhece a mente de Deus? Ninguém conhece a mente de Deus. E Paulo, depois de falar que, por exemplo, que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Paulo vai falar, isso eu não aceito. Ele falou, Senhor, eu não entendo. Não entendo, nós podemos falar. Eu estava conversando com uma irmã essa semana, tem coisa que eu não entendo, irmã, nós somos juntos, eu não entendo. Mas o que eu e você não podemos fazer nunca, isso eu não aceito. Não diga isso. Eu não concordo. Não diga eu não concordo para Deus. Você pode dizer eu não entendo. E aí, vocês, Augustus Nicodemos Lopes, Hernandes Dias Lopes, John Gill, Charles Spurgeon vão falar, não entendo. E tantos homens de Deus. Mas eu não concordo. Olha o que Paulo diz depois de falar da soberania de Deus. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, nós não cantamos isso há pouco? Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E aí ele é quase que irônico. Quem foi o seu conselheiro? Deus deu conselho a Deus. Uma vez eu vi um falso profeta dizendo que estava conversando com Jesus e ele orientou Jesus a fazer alguma coisa. Não, isso a gente ri, é para tristeza. Um vigarista de marca maior. Falso profeta, de milhares de pessoas seguindo nos Estados Unidos. Ele disse que, Senhor, eu posso dar uma sugestão para o senhor que o senhor tem que fazer? Ele falou desse jeito. O cara tinha que meter a cara no chão e clamar misericórdia para falar uma blasfêmia dessa. Quem conheceu a mente de Deus? Paulo, a pergunta é, irmãos, qual é a resposta para isso aqui? Ninguém. Mas não é porque eu não conheço que eu não submeto aquilo que ele quer que eu conheça. Onde? Aqui. Se ele disse aqui, eu me dobro. Eu entendo? Não. Mas é a verdade de Deus. É isso que Paulo está falando. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Paulo está dizendo que só Ele sabe os planos dele. Agora, isso é muito importante nós entendermos, porque tem gente que vai usar desse argumento para dizer, então, que Deus alcança pessoas em tudo quanto é tipo de religião, falsa religião, porque Deus tem os seus caminhos. Não, não é isso. Nós não conseguimos entender plenamente o plano de Deus. Mas tudo que é necessário para nós entender, para conhecermos o pouco que Ele se revela, está aqui, e só aqui. E só por meio do Evangelho, e só por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Ele não está deixando o negócio aberto. Ele está dizendo assim que nós não entendemos plenamente isso.
Nós nunca vamos entender. A vida eterna é um eterno conhecer relacional com Deus. Ele não está dizendo que é impossível conhecer qualquer coisa, mas ele está dizendo que nós não entendemos plenamente. Por exemplo, o Evangelho, a base para tudo. Você compreende o Evangelho? Você entende o Evangelho? Sim, para você entender precisa crer antes. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. E é uma boa notícia porque vocês, péssimo é pouco para que nós somos. Nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Nós cometemos inúmeros pecados. A gente não tem a menor ideia de quão pecadores nós somos. E para Deus bastaria um único pecado para nos lançar no inferno, porque Ele é santo. Mas não é um, é 1 bilhão que talvez nós tenhamos cometido. O fato é que um só já servia. Então, eu e vocês somos pecadores, muito pecadores. Nós somos pecadores da raiz do pé até o topo da cabeça. A palavra diz isso no Antigo Testamento. Nós estamos cheios de feridas. Não literalmente, mas por causa do nosso pecado. E Deus não nos aceita assim. Ele não vai jogar debaixo do tapete. Ele não vai, não, deixa para lá. Ele não pode fazer isso, porque Ele é santo e Ele é justo. Deus não pode deixar de ser nenhum nem outro. Mas Ele também é amor. E Ele também é graça. E Ele também é misericordioso. Como concilia isso? Onde Deus conciliou tudo isso? Em Cristo. Em Cristo, Deus mostrou a santidade dele no Filho dele que veio sem pecado, nunca cometeu, obedeceu tudo. Em Cristo, ele mostrou a sua justiça, porque alguém tinha que pagar pelo meu e seu pecado. Deus não joga o nosso pecado debaixo do tapete. Alguém tem que pagar. E esse alguém é Cristo, ele pagou na cruz. Na cruz ele mostra que ele fez isso por graça, porque vocês não queríamos, não buscavam, amávamos o nosso pecado, odiávamos a ele, mas ele fez isso por graça. Na cruz ele mostra o seu amor por pecadores, ele provou o seu amor dando o seu filho. Na cruz ele mostra a sua misericórdia, que não importa quão pecadores eu e vocês sejamos, quantos pecados nós tenhamos cometido, se nós crermos em Cristo, ele nos perdoa de todos. Isso é grande demais. Você crê nisso? Se você crê, você se arrepende. Se você crê, você para de justificar os seus pecados. Mas isso, mas aquilo. Não, eu sou isso aí mesmo. Mas Cristo lá naquela cruz pagou por todos esses pecados. No seu sangue derramado ele me purificou. Na sua morte ele me atraiu, me fez morrer. Na sua ressurreição ele me deu uma nova vida. Você crê nisso? Esse é o Evangelho. Isso é o que eu e vocês precisamos crer. Se nós cremos nisso, aí ele vai nos dar a condição de crescer conhecendo um pouco mais dessas verdades, conhecendo mais a ele. Moisés, Deuteronômio 29, ele está falando de coisas que são reveladas, entenda a expressão, reveladas. Por quem? Por Deus. Mas tem coisas que são ocultas. Deuteronômio 29, ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então há coisas que nós não entendemos, é claro que é claro que existe. E nós não entendemos, e tudo bem. Porém, as reveladas nos pertencem. Pertence a quem? Para todo mundo? Não. A nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei, da palavra de Deus. Nós e nossos filhos era o povo da aliança no Antigo Testamento, é o povo da aliança no Novo Testamento, que são quem? Todos aqueles que creem em Cristo, aqueles que criam no Cristo que viria e nós que cremos no Cristo que veio. Mas há coisas encobertas, eu não entendo. É por isso que Paulo falou assim: quem conheceu a mente de Deus? Eu não entendo, mas não tem problema. Porque eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é amor, graça, misericórdia, santo e justo, o Senhor não faz nada errado. Então tudo bem, Senhor, eu não entendo, não tem importância. Agora tem coisas reveladas. O Evangelho é uma delas. Alguém só crê no Evangelho mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. Não crê por um entendimento humano, não crê por uma decisão, não crê por uma escolha pessoal, não, crê por revelação. Revelação é uma ação sobrenatural e que vocês não participamos.
Paulo vai falar algo sensacional ainda na continuidade lá do texto, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 13. Ele diz assim: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, ainda que tenhamos sido desse espírito do mundo, ainda que um dia tenhamos sido filhos da ira, filhos do diabo, mortos em nossos delitos e pecados. Agora que nós cremos em Cristo, nós somos diferentes. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora eu tenho o Espírito Santo para entender, por exemplo, o Evangelho. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Lembra como Paulo vai e volta, fala, não é conhecimento humano, não é sabedoria humana, não é inteligência humana, não é capacidade humana, é algo que o Espírito Santo faz naqueles para quem ele concede vida. E, irmãos, isso é maravilhoso. Paulo está falando para nós, eleitos, regenerados, nós que cremos, nós que nos arrependemos, nós que fomos convertidos, nós recebemos, isso só aconteceu conosco porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Aos cristãos foi revelado por esse Espírito. Por causa dessa revelação sobrenatural é que nós podemos conhecer o que nos foi dado. Por isso você fala uma palavra, fala do Evangelho para alguém, ela não entende que é graça. Mas não é que mas essa pessoa não entende. Mas você também não entenderia se o Espírito Santo não tivesse revelado. Você não é melhor do que a quem não entende. Você não pode dizer, não, eu decidi. Não, você não tinha nada em você. Foi Deus em sua graça que levou você a crer. Então é motivo de louvor a Ele, de gratidão a Ele. Senhor, eu te louvo. A gente fala e canta aqui, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por quê? Eu sei que foi por amor, graça e misericórdia, mas por que eu? Então não há mérito. Senhor, eu te louvo porque eu creio, porque o Senhor me concedeu o seu Espírito. Se você creu em Cristo, foi porque um dia o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar em sua vida, mesmo antes de você sequer perceber. Isso aconteceu com você, se você crê, aconteceu comigo. Nós estávamos mortos espiritualmente, Efésios 2:1. Nós éramos filhos da ira, Efésios 2:3. Nós não entendíamos, não buscávamos, não temíamos a Deus, Romanos 3:11 e 18. Nós éramos pecadores, Romanos 5:8. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. É tudo de Deus, tudo é Ele do início ao fim. Ele começa, Ele termina. Por isso que é graça, superabundante graça. O Senhor, em seu amor, graça e misericórdia por nós que cremos, Ele nos deu o seu Espírito. Nunca houve nada em nós. A fé não é sua. A fé não é minha. A fé é dom de Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé. O que sobra para nós? Nada. A mente humana não entende, não aceita, não crê e não quer isso. Filósofos, mestres, doutores, como a gente já viu nos estudos, PhDs, não tem condição de crer no Evangelho. E nem aquela pessoa humilde. Aliás, a gente tem às vezes mania de falar de pessoa pobre, ela é humilde. Não, às vezes tem pobre extremamente orgulhoso. Tadinha dela. Tadinha por quê? Ela é uma pecadora. Se Deus não agir e levá-la à verdadeira humildade. Paulo está dizendo aqui que onde estão essas palavras, as palavras ensinadas pelo Espírito? E aqui é muito importante. Onde estão as palavras ensinadas pelo Espírito? Na boca do ancião?
na boca do profeta, do apóstolo, que deu uma revelação fresquinha, direto. Não, as palavras ensinadas pelo Espírito estão aqui, ó. E acabou. É aqui que está a palavra ensinada. Porque quem inspirou isso aqui? O Espírito de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha o que Pedro diz sobre a palavra, a profecia aí que Pedro diz é a palavra. Toda palavra, toda a escritura. Olha o que ele diz. Nunca, jamais, será que ele está sendo enfático ou não? Nunca, jamais, qualquer profecia, de onde? Daqui, foi dada por vontade humana. Entretanto, ou antes, homens que escreveram, eram pecadores sim, Paulo, Pedro eram, mas quando eles escreveram ou falaram, foi da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então como é que e aí eu volto lá para o que Paulo diz, para entender e conferir as coisas espirituais com as espirituais. Como eu entendo as palavras ensinadas pelo Espírito? Por meio da palavra escrita. Não tem outra forma. Como é que você vai saber se um homem está falando do Espírito? Só se você conferir se o que ele está dizendo está de acordo com a Bíblia, com a palavra. Ele pode fazer coisas sobrenaturais, inexplicáveis. Se não estiver de acordo com a palavra, joga fora. Porque Deus, inclusive, quando vier o anticristo, Deus vai usar o anticristo para fazer sinais, para enganar as pessoas que só querem sinais. Deus vai usar o anticristo. Ele, Deus, vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira. Você está entendendo como é sério? Mas por quê? Porque Ele quer saber se o que nós queremos é a palavra e não as coisas que Ele pode dar. Entende? Numa igreja que não tem contato com a palavra, que não medita, que fala amém para qualquer coisa. Mas essa igreja, ela vai seguir esse falso ensino, mas aos montes. Onde aí vocês vamos estar? Paulo então vai concluir, dizendo, quem pode compreender a palavra inspirada pelo Espírito? Lá em 1 Coríntios 2, versos 14 a 16, e nós encerramos. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha, algumas traduções não entende, mas o não aceitar e tem uma implicação. Eu não quero isso. Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele precisa do Espírito Santo. Porém, o homem espiritual, aquele que nasceu, o homem espiritual é uma outra expressão para dizer que ele nasceu de novo, que creu em Cristo, que creu no Evangelho, que foi regenerado. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor ou que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural é o ímpio, é aquele que não nasceu de novo, é aquele que pode até estar dentro de uma igreja, pode até ser membro de uma igreja, mas nunca ter nascido de novo. Ele é um homem natural, ou um homem, uma mulher. Ele não aceita, ele não entende, ele não crê. Ele não crê no quê? Nas coisas do Espírito. O que são essas coisas do Espírito, Paulo? São as que estão na palavra que o Espírito inspirou. Porque o homem natural aceita um monte de bobagem de falso profeta que não está na palavra. Não é verdade? Bobagem aí está cheio. Esses falsos profetas que só pregam coisa boa, vai um monte de gente ouvir, que nem crente é, nem evangelho, mas vai que é legal. Que é motivacional. Não produz nada, mas é motivacional. E ele lança Jesus de vez em quando. Põe o nome de Jesus no meio da história. Só quem tem o Espírito é que pode discernir. Você consegue discernir um falso ensino? Se você, não é que você tem mérito, foi porque o Espírito Santo concedeu a você capacidade para isso.
É por isso que aí para nós, e eu volto e meia incorro nisso, discutir religião com pessoas naturais não vale nada. Não adianta você querer convencer alguém que pode usar essa roupa ou não pode usar essa, que o dia para guardar é esse ou aquele, que tem que fazer, não adianta nada você falar, você vai ficar debatendo a vida toda. Essa pessoa, o homem natural, precisa ouvir o evangelho. Ele não precisa ouvir o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer. Se você falar para um homem natural que mentira é pecado, e é pecado, você precisa mostrar que é pecado, porque ele vai ver que ele é um pecador, ele precisa de Cristo. Mas se você falar, mentira é pecado, você parar de mentir, ele para de mentir achando que conta. Não, ele vai sem mentir para o inferno. Ele precisa do evangelho. O evangelho que vai mudá-lo. Cristo vai mudar. Por isso, não perca tempo, não faça como eu faço, perdendo tempo discutindo religião. O que Paulo quer dizer com julga todas as coisas? Ele está falando de discernimento. Ele julga, ele fala, opa, isso aqui não tem nada a ver com a palavra, hein? Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Esse cara aqui, ele falou que é Jesus, foi bem. Aí ele colocou alguma... Opa, esse negocinho que ele está colocando aqui anula a graça. Julgar é isso. Nós não podemos julgar, não, nós devemos julgar. Vocês devem julgar o que eu estou dizendo. Vocês têm a obrigação de julgar o que eu estou dizendo. Isso aí que você falou, pastor, não tem nada a ver com o evangelho. Você tem que fazer isso. A palavra ordena. Eu não posso julgar e dizer se esse homem ou aquele homem que trouxe o ensino, que cometeu um pecado, dizer, não, ele não é cristão. Não, isso eu não posso julgar. Mas julgar o ensino, não é que eu não posso, eu devo julgar. Examinar, como é que você faz o exame? Aqueles homens lá estavam julgando Paulo em Atos, capítulo 17, verso 11. Julgando o apóstolo Paulo. E aí ele diz... Os regenerados, eles têm a mente de Cristo. Isso é fascinante, irmãos. A mente de Cristo. Como eu e vocês podemos ter a mente de Cristo? Vamos orar, pedir uma revelação, um jejum para trazer uma revelação. Há alguma coisa em jejuar errado? É claro que não. Impedir revelação? Se a revelação a gente usar como uma direção para tomar uma decisão, tudo bem, mas algo novo não. Deus não vai trazer absolutamente nada que não esteja aqui. Então, como é que eu posso ter cada vez mais a mente de Cristo? Porque nós já temos. Se você nasceu de novo, você já tem. Agora, você precisa crescer nesse relacionamento, a sua mente ser renovada. Como isso acontece? Paulo, lá em Colossenses, e é o último texto de verdade, capítulo 3, verso 16. Como isso acontece? Como eu posso ter cada vez mais a mente de Cristo? Colossenses 3, 16. Nós vamos falar uma coisa aqui que você nunca ouviu, presta atenção. É uma novidade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não, a palavra de Cristo é aqui. Onde você ouviu falar de Cristo? Aqui. Onde você ouviu o que Cristo tem a dizer? Aqui. Onde Ele manda que a gente seja santificado? Fala para o Pai, santifica-os, Pai. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como? Veja se isso não são os meios da graça, irmãos. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Qual sabedoria? Humana? Não, Paulo está acabando com a sabedoria de Deus que está na palavra. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Como é que eu posso ter cada vez mais a mente de Cristo? Pelos meios que Ele estabeleceu. Não há outra forma. É por isso que eu e vocês precisamos pensar quanto tempo que a nossa mente está em outras coisas que não nas coisas dele. Porque em outras coisas nós não vamos ter a mente dele sendo formada. Não se trata de é certo ou errado, eu posso ou não posso, quanto tempo, não tem nada a ver com isso. É quanto da mente de Cristo aí vocês queremos ter?
que a gente pode aplicar, irmãos, disso? E eu queria trazer duas, uma eu já disse, eu e você conhecemos pessoas, homens ou mulheres naturais, eles não entendem o evangelho, eles podem até ter uma religião, não discuta a religião. O que a sua religião diz sobre isso? Ela diz isso, mas deixa eu falar o evangelho para você. E o que eu tenho que fazer isso? Não, mas deixa eu falar o evangelho para você. Prega o evangelho. Porque se o Espírito Santo revelar, aquelas perguntas vão ter menor sentido e não vão ter menor importância. E você pode até não responder aquilo. Mas se o Espírito revelar o evangelho, é o que vale. Não entre nessa, estou falando para mim, né? Aliás, tudo que eu preguei aqui, estou falando para mim. Segundo, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, eu recebi, você recebeu? Você tem o Espírito Santo habitando em você? Como é que eu sei? Eu tenho emoção? Eu tenho um arrepio? Não, eu creio porque a palavra de Deus diz e Ele dirige a minha vida. Ele me dirige, Ele me leva a obedecê-lo, Ele me exorta a não pecar e quando eu infelizmente peco, Ele me chama para o arrependimento. Isso é o Espírito de Deus. Quando eu leio a palavra, Ele fala comigo. Quando eu canto verdades da palavra que fala do Evangelho, aquilo me traz alegria. Eu posso até me emocionar, não tem nada disso, eu posso até bater palma. Você estava falando de bater palma aqui na reunião, no culto, no louvor, né? Ninguém é contra. Ninguém falou para nunca fazer. O problema é que você pode queimar sua mão batendo palma, se não for produzido por Deus. Mantenha sua mente em Cristo. Onde Ele está? Aqui, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, aqui está a mente de Cristo. E aí vocês, Paulo está nos garantindo, você creu no Evangelho, você tem a mente de Cristo. Mas ela precisa ser renovada, 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 renovada. E nessa renovação nós vamos crescer no relacionamento com Ele. Que o Senhor faça isso para a glória dEle.